Olá, o Nossa Saúde começa agora cheinho de informações para você. Hoje vamos falar sobre o coronavírus. Depois de relaxar nas medidas de distanciamento social durante o verão, a Europa agora enfrenta uma segunda onda da Covid-19. E qual é a situação aqui no Brasil? Também podemos ter uma segunda onda da Covid? Bom, vamos saber isso e muito mais a partir de agora. E o nosso entrevistado é o Marcelo Gomes, pesquisador em saúde pública do MAV Fiocruz e também coordenador do Sistema Infogripe. Oi, Marcelo, bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Olá, Rafaela, é um prazer estar falando com vocês e com os telespectadores. Olha, recentemente a Fiocruz divulgou um boletim aí, com uma avaliação dos mais de 6 meses da pandemia de coronavírus. Quais são as principais conclusões? Então, primeiramente, é importante a gente destacar que a gente começou bem, né? Nós começamos cedo com ações e tal, de uma adesão muito forte, né? Principalmente lá em março, né? Quando a gente começou a identificar os primeiros casos do novo coronavírus no país. E isso, obviamente, nós tivemos uma série de percalços aí ao longo do caminho que fizeram com que o processo tenha sido lento, distinto em vários locais, né? Mas com crescimento sustentado. Né, e acabou, em muitas regiões, tendo um impacto mais forte do que nós gostaríamos que tivesse sido observado. Né? A questão, como nós observamos em algumas capitais, com o colapso do sistema de saúde, a questão da falta de leitos. Né? Mas tem saldos positivos também, não apenas negativos, porque nós vimos, por exemplo, né, que poderia ter sido pior. Né? Nós observamos, sim, que houve uma diminuição na velocidade com que se espalhou pelo país, né? E isso fica muito claro, inclusive, quando a gente olha para os dados de outros vírus respiratórios, né? Que também causam muito problema, como o vírus influenza, vírus sistema respiratório, e que praticamente desapareceram. Né? Eles continuam circulando, mas em abril, né, justamente um mês depois daquela ação muito forte que nós tomamos no país, eles atingiram valores muito baixos. Né? Então, o coronavírus continuou se espalhando, teve um efeito aí, continua tendo um impacto importante, né? E principalmente agora nesse momento em que nós observamos em diversos locais no país a flexibilização. Né? Então, diversas localidades, inclusive Florianópolis, está observando aí uma retomada no crescimento no número de novos casos, né? Principalmente de casos graves. Então, isso acende um alerta, né? Que nós tivemos uma primeira onda forte, que felizmente não foi tão forte quanto poderia ter sido se nós não tivéssemos agido. Né? Agora, tem que ficar o recado. Né? A gente abrir mão completamente das ações, o vírus ainda está presente. E aí pode voltar a crescer. Né? Então, o esforço não foi em vão. A gente só não pode abrir mão completamente daquele esforço para que não tenha uma retomada muito forte no número de novos casos. Certo. Um dos apontamentos também do boletim foi com relação às pessoas idosas. Realmente se confirmou que elas foram as mais afetadas, as mais atingidas pelo coronavírus, é isso? Sem dúvida nenhuma, né? Isso se confirmou no país, né? A população, principalmente ali acima de 60 anos, né? Então, os adultos em idade mais avançada foram os mais atingidos, principalmente em termos de casos graves e óbitos. Né? Mas teve uma particularidade também no Brasil, diferente do que nós havíamos observado no começo da pandemia, lá na Europa, nos Estados Unidos, que é o fato de que no Brasil, embora também tenha sido muito mais relevante nessa população mais idosa, os jovens adultos também tiveram um volume importante de casos graves e óbitos. Né? E aí entra uma particularidade do nosso país. Né? Nós temos uma série de outras vulnerabilidades, né? Como a questão de acesso precário a saneamento básico, dificuldade em acesso a atendimento em saúde, né? E isso afeta muito a nossa população de jovem adulto. Né? Nas nossas comunidades mais carentes, nós temos uma população geralmente mais jovem, né? A expectativa de vida não é tão elevada, então isso diminui a idade média dessa população, só que com uma série de outros fatores que os tornam também vulneráveis. E por isso a gente observou uma espécie de uma rejuvenização dos casos graves no Brasil, que foi diferente do que ocorreu na Europa. Né? Então, isso mostra, né, como cada local tem a sua particularidade, aí a importância da gente conhecer o nosso país e entender
o que a gente precisa melhorar em termos de atenção básica, de recursos Exatamente. básicos de saúde, para que a gente não sofra tanto com essas doenças. Exatamente. Inclusive, a curva de evolução, né, número de casos e óbitos no Brasil, segue um padrão diferenciado de outros países, né? Sem dúvida, né? Nós tivemos aí diversos locais em que teve uma propagação muito rápida, um crescimento muito acelerado e depois uma queda também muito acelerada, né? Enquanto que outros países, principalmente aqueles que foram pegos de surpresa, coisa que nós não fomos, né? A gente já sabia o que estava acontecendo, a gente já estava mais ou menos, já tinha Acompanhando, né? E se preparando. exatamente, já tinha um conjunto mínimo de informações para agir, né? Então, no entanto, tivemos localidades que sofreram esse impacto muito forte porque não conseguiram se organizar a tempo, né? Mas principalmente na região sul do país, né? Os 3 estados da região sul, Minas Gerais também, São Paulo a gente vem observando, conseguiu ter uma dinâmica distinta, né? Um crescimento um pouco mais lento, né? Agora, isso também tem uma contrapartida, né? A gente acabou tendo que ficar por muito mais tempo com ações moderadas de controle. E isso pode ter sido também um problema, né? Talvez se a gente tivesse conseguido adotar uma adesão mais forte da população por um período aí de repente 3, 4 meses, talvez a gente não tivesse precisado permanecer 6 meses com um esforço mediano, né? Que nem vai, mas também não deixa de ir. Então, a gente E não quando conseguiu. libera, libera de uma vez, né? Pois é, então essas ações elas precisam ser melhor estruturadas, né? Para que justamente quando a gente começa a flexibilizar, a gente possa adotar passos lentos de flexibilização, bem controlados, né? E que permita um monitoramento, uma vigilância ativa, né? Que isso tem os países que melhor lidaram com a pandemia, o que eles conseguiram fazer? Fazer o rastreamento de contatos, né, para o que a gente chama de busca ativa, né, para cada uma pessoa que a gente identifica como caso confirmado, a gente entra em contato com as pessoas que interagiram com esse caso nas últimas semanas, na última semana, 1, 2 semanas, né, e aí testa essas pessoas, coloca elas em isolamento e com isso quebra a cadeia de transmissão, né, o efeito dominó, o efeito cascata da transmissão, né, e essa é a melhor estratégia, infelizmente. Para conseguir fazer isso, a gente precisa que o número de casos semanais seja bem baixo. E isso, infelizmente, a gente não conseguiu, né? A gente começou a flexibilizar ainda com volume alto de casos. E aí fazer busca ativa fica muito mais difícil. Qual é a sua avaliação da situação, a partir dos dados que vocês têm, obviamente? Qual a situação hoje em Santa Catarina? Então, Santa Catarina, enquanto estado, né, nós temos aí a maioria, a gente divide o estado em macro-regiões de saúde, né? Por que isso? Porque é como os recursos hospitalares estão distribuídos nos municípios, né? Então, um morador de um determinado município, quando ele vai buscar atendimento, né, principalmente na rede SUS, ele vai ser encaminhado para um hospital dentro da sua macro-região de saúde. E aí a gente vê que a maioria das macro-regiões do estado de Santa Catarina estão mantendo a queda, né, no número de novos casos semanais de síndrome respiratória aguda grave, que são justamente aqueles casos que necessitam hospitalização, né, são os casos mais graves. No entanto, isso, então, é um bom sinal, né? É uma informação positiva em relação a Santa Catarina, esse fato de que, na maior parte do estado, está conseguindo se manter isso. Só que a gente tem um alerta aí, nas últimas 3 semanas, para a região da Grande Florianópolis e nas últimas 2 semanas em relação à região sul do estado. Por quê? Porque começou a dar um sinal aí de retomada do crescimento, né? Então, nós temos o estado, na maioria do território, conseguindo aí manter essa redução, né, mas já com algumas localidades, né, já mostrando essa retomada do crescimento, né? Então isso reforça, né, essa preocupação de que, olha, o fato da gente estar retomando as atividades não significa que os cuidados individuais não precisam ser mantidos, né? A questão de uso da máscara, dar preferência sempre para locais arejados, né? Evitar ir para um bar fechado, para um restaurante fechado, preferir local aberto, né, bem ventilado, manter distanciamento. Uma estratégia que é positiva também, de meio termo, né, é tentar montar um grupo de 3 famílias, por exemplo, 3 núcleos familiares, né, 3 bons amigos,
E aí manter contato entre esses três grupos apenas, né? Um contato ali uma vez por semana, uma vez a cada duas, porque aí a gente mantém a interação social, que é fundamental para a nossa saúde também, para a nossa saúde emocional, e isso tem um impacto na nossa saúde física também, isso é muito sabido, né? Mas não facilita tanto a transmissão, né? Então, são as pequenas ações que a gente pode tomar de meio termo, né? Sim. Fazer uma flexibilização, mas uma flexibilização controlada, que minimize o risco de novos casos, né, de transmissão. Sim, flexibilizar está bem longe de ser um sinônimo de se descuidar, né? E é o que a gente tem visto muito aqui, talvez esses números aí crescentes aqui na região da Grande Florianópolis, principalmente, seja um reflexo disso, né? A gente vê muita gente fazendo festa, voltando à vida normal. Você bem falou que é importante sair, é importante se socializar, é importante, porém, jamais sem os cuidados mínimos básicos, né? Porque a gente vai ter ainda, vivendo essa situação ainda por um bom tempo, ou seja, quanto mais a gente se conscientizar de que a gente sim pode voltar a um pouco ao normal, porém se cuidando, a gente vai evitar o que a gente está vendo agora, que é de novo um acrescente no número de casos, né? Exatamente, né? E isso tem um dado de Manaus que é bem interessante, né? E ajuda a ilustrar um pouco o porquê que essas ações têm que ser muito bem cuidadas, né? E muito bem monitoradas, né? O que a gente viu em Manaus, né? Que é hoje o município com a maior preocupação no país, né? Que um mês depois da retomada das aulas presenciais na rede privada, os dados de mobilidade, né, se observou o quê? Que a população retomou o padrão de pessoas em deslocamento, né, nas ruas, similar ao período pré-pandemia, anterior à epidemia. Né? E o que aconteceu um mês depois? Né, justamente passado esse um mês aí de retomada das interações, a retomada das aulas, foi justamente quando os casos voltaram a subir. E desde então eles não pararam de subir em Manaus. Né? Então isso é exatamente ilustrativo, né, de que, olha, não é carta branca. Né? O fato da gente ter conseguido puxar os casos para baixo e com isso começar a flexibilizar não quer dizer que o problema está encerrado. Não quer dizer que há uma volta ao antigo normal. Não, é um novo normal. Né? E aí eu volto naquilo que a gente comentou dos outros vírus respiratórios. O uso da máscara, ele é, sim, muito eficaz. Obviamente que ele não vai erradicar, né? Ele não vai impedir completamente, mas ele ajuda. Né? E os dados dos demais vírus respiratórios deixam isso muito claro. Né? O fato da gente não observar observar um número muito baixo dos demais vírus respiratórios nas hospitalizações é por causa disso. É porque a gente adotou a máscara, é porque a gente adotou a higienização, é porque a gente adotou local arejado, distanciamento. Então isso a gente tem que manter. Né? E isso, inclusive, manter para os próximos anos. Né? Sempre que a gente tiver qualquer sintoma ali de desconforto respiratório, né? Tá com uma dor de garganta, começou a espirrar, começou a tossir, bota a máscara. Isso já protege o resto da população. As pessoas que têm, que são um grupo de risco, né? Que tem algum comprometimento na sua saúde, também. Chegou o período do inverno, né? Onde tipicamente tem maior número de casos de doenças respiratórias, bota a máscara, porque vai se proteger. E aí aquela coisa, né? Qualquer caso hospitalizado, qualquer óbito que a gente consiga evitar, nem que seja um óbito ou uma hospitalização, se o preço a pagar é apenas usar máscara, está muito barato. Né? É muito simples, é uma ação muito barata que a gente pode manter e evita. Né? Então, são pequenas ações que a gente deveria manter, né? Como aprendizado. Eu diria mais, além da máscara, nós reaprendemos, inclusive, a como lavar as mãos de uma forma correta, né? Coisas que a gente não fazia. Então, quer dizer que esses hábitos, que esses aprendizados, eles fiquem para daqui para frente, para sempre, né? Perfeitamente, perfeitamente, né? E aí aquela questão, né? Repensar talvez alguns hábitos que nós temos, né? De reestruturar, por exemplo, repensar os nossos buffets, né? De self-service, né? De restaurantes, porque a gente tá todo mundo botando a mão nos mesmos utensílios, né? Para se servir. Isso é uma fonte de risco, né? Isso pode ajudar a transmitir. Então, são, como bem colocado, são pequenas ações, né? Que a gente tem que reaprender, né? Para nos proteger, e são pequenas ações muito simples. Né? Então, é aquela coisa, né, de tentar pelo menos extrair algum aprendizado.
né? Para que a gente não fique só com o lado ruim, só com a perda, só com a dor. Né? Não, que a gente consiga aprender alguma coisa para que as próximas temporadas sejam menos danosas, né? Que causem menos sofrimentos para a nossa população. Exatamente, com relação ao coronavírus e tantos outros vírus que nós temos por aí. Marcelo, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, na sequência a gente volta com mais informações. Vamos falar sobre a segunda onda da Covid-19 na Europa e também sobre a possibilidade de uma segunda onda também aqui no Brasil. A gente volta já já. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente continua nosso bate-papo, então, com o Marcelo Gomes, que é o pesquisador em saúde pública do MAV Fiocruz. Marcelo, a Europa está vivendo agora uma segunda onda da Covid-19. O que levou a essa situação? Então, são uma série de fatores, né? O primeiro deles é que, bom, a gente ainda não tem imunidade de grupo, né? E não temos, felizmente não temos, né? Porque se a gente tivesse imunidade de grupo hoje, significaria que a gente não fez o que precisava fazer para proteger a população, né? Então, como não tem imunidade de grupo, ou seja, temos ainda muita gente suscetível, né? E o vírus ainda está circulando, à medida que nós vamos flexibilizando as ações, retomando as atividades, isso faz com que a população tenha um maior contato entre si, e é essa maior interação da população que faz com que o vírus possa voltar a se transmitir com força. Né? É esse mecanismo, né? Porque os casos caíram, né? A gente encerrou a primeira onda porque nós mudamos a nossa maneira de conviver na sociedade. Né? Foi isso que fez com que os casos caíssem. À medida que a gente vai retomando essas interações, volta a facilitar a transmissão, e aí os casos sobem, porque ainda temos muitos suscetíveis. Né? Então, isso é um cenário global, né? E é até esperado de um certo ponto de vista epidemiológico. Né? A questão é o quão preparado cada país está para enfrentar esse momento. Falta conscientização das pessoas e falta também, você diria, não sei, aí você que tem que me dizer, né? Falta também medidas mais rigorosas por parte do poder público, por exemplo, de voltar a baixar normas mais restritivas. Como é que você avalia? Então, tem uma série de ações, né, que facilitam esse processo. Né? A primeira delas é uma reestruturação e um maior investimento na atenção básica em saúde. Por que isso? Porque é a porta de entrada, né? É onde a gente começa a detectar os casos leves. Né? Como nós sabemos que a maioria das pessoas que se infectam com o novo coronavírus vão desenvolver casos leves, se a gente monta a nossa estrutura de vigilância e monitoramento de casos para esses casos ambulatoriais, e não apenas para os hospitalizados, a gente está identificando de maneira mais rápida, né, o que está acontecendo, o que está circulando. E aí a gente consegue agir. Então, o primeiro ponto é esse. Bom, foi feito esse investimento, os testes que estão sendo utilizados são os testes adequados? Por que eu trago esse ponto? Porque existe uma série de testes sendo utilizados para identificar casos positivos do novo coronavírus. Nós temos o exame RT-PCR, que é considerado padrão ouro, que identifica a chamada fase ativa. Né? O que é a fase ativa? É quando a pessoa está infectada e está transmitindo. Né? Depois existem os testes sorológicos, né, que são aqueles que vão detectar só depois, né, depois que a pessoa já se infectou, já se curou, já transmitiu. Né? E aí, esse teste sorológico, ele não é indicado para justamente esse monitoramento. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer, então, aquela quarentena, o isolamento das pessoas que agora estão infectadas para justamente fazer aquele processo de interromper o efeito cascata. Né? Então, isso precisa ser, e isso é ação pública, né? Isso é ação governamental de estrutura da sua rede de vigilância. Então, o quanto foi se investido nisso? Os laboratórios estão adequados, né, tanto em termos de equipamento, quanto em termos de quantidade de profissionais que realizam os exames, para que não gere aquele gargalo e a demora na liberação. Se tudo isso estiver bem estruturado, aí a gente consegue fazer a flexibilização de maneira controlada, mantendo essa vigilância, porque aí, claro, também, como colocado, né, em parceria com a população. Não adianta a gente montar toda essa estrutura e a população... Não fazer parte dela, né? Não fazer a parte dela. Aí também não tem jeito, é uma parceria. Não tem milagre, né?
Não tem milagre. Tá? Então, essa parceria, população e órgãos públicos, é fundamental. Né? E isso é justamente a parte da motivação para a gente ter tomado ou ter incentivado as ações fortes, as restrições fortes lá atrás, era também para ganhar tempo para implementar melhorar essa rede de vigilância na atenção básica. Né? E aí fica a pergunta: foi feito isso? Quão bem foi feito? Se não foi feito com qualidade, a flexibilização se torna muito arriscada. Né? E aí a gente vai ficar ali num vai e vem, num efeito sanfona de ter que baixar restrições fortes novamente, né, ao invés de agir pontualmente em locais específicos, em grupos de pessoas específicas. Sim, é o que está acontecendo inclusive na Europa. A nossa repórter, a Michele Todescato, conversou com uma brasileira que está morando em Portugal. O país decretou agora a situação de calamidade pública justamente pela quantidade de casos, né, número recorde de Covid-19. E a Amanda, então, vai contar um pouquinho para a gente como é que está a situação por lá. Oi, Amanda! Obrigada pela participação aqui com a gente no programa Nossa Saúde. Olá, tudo bem, Michele? Tudo certo. E você, como é que tá a vida aí em Portugal, vivendo agora, né, essa segunda onda aí da Covid? É tudo muito novo, muito diferente pra gente, né? Mas acho que a cada dia aí a gente vai se ajustando e tentando perceber o que é melhor mesmo para a população. Você tá Então, morando faz 1 ano e meio aí, né? Você, o seu marido isso, e suas 2 filhas, 2 crianças ainda, né? é exato. Tem uma de 3 e outra de 5. Então tu pegou as 2 fases aí, né? Quando logo começou a doença e agora repetindo isso, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi aí. Então, logo no começo, o que aconteceu? Foi todo mundo para dentro de casa. Então, foi para nós foi muito fácil de lidar, porque a gente só precisava ficar dentro de casa, fechou tudo, fechou escola, fechou trabalho. Eu não estava trabalhando, disponibilidade, né, para poder ficar cuidando delas. Mas agora nessa segunda fase aí que estamos vivendo, o país ele não vai parar, não tem como parar. Então, o que a gente tem feito são medidas para continuar tudo funcionando, tanto que as escolas não pararam, as medidas todas são em virtude de mais segurança, mas que tudo continue funcionando. As pessoas estão mais assustadas agora, Amanda? O que você percebe nas ruas? Eu acho que as pessoas estão mais acostumadas com a realidade, sabe? Eu acho que na primeira leva, na primeira onda que a gente teve, a gente percebia aquela tensão no ar, aquele medo, aquela incerteza. E eu acho que agora as pessoas já se acostumaram um pouco com essa nova realidade e a gente não percebe tanto assim, mas percebemos que tem muito respeito pelas regras que são implementadas pelo governo. As pessoas estão se cuidando realmente, então, por aí? Estão. Todas as pessoas que podem estão em teletrabalho, todas as empresas que de alguma maneira conseguem oferecer isso para os colaboradores, eles acabam oferecendo e tem muita gente trabalhando em casa, a gente percebe isso andando nos transportes públicos. Eu venho para o escritório em escalas, então percebo que quando eu pego um transporte público tem muito menos gente do que antes da pandemia. A gente estava conversando antes de gravar aqui o oficial sobre um aplicativo que agora o governo, né, disponibilizou aí para a população. Conta um pouquinho para a gente. É um aplicativo que chama Stay Away COVID e ele faz um cadastro, né, dos lugares que você passa, e aí quando você tem o teste positivo, você recebe um código onde você coloca ali o código no aplicativo e as pessoas que passaram pelos locais que você também passou recebem um alerta de que esteve próximo de alguém que foi testado positivo para Covid. Nossa, eu tenho esse aplicativo já faz um tempo. Eu até agora ainda não tive nenhum alerta que veio no meu telefone, mas a tendência é de agora, para os próximos dias, o uso desse aplicativo ficar mais geral aí para as pessoas.
Tá bom, Amanda, obrigada por compartilhar aí como que está a situação de vocês, um pouco distante da nossa aqui do Brasil, mas foi muito bom fazer esse contato contigo. Ah, que bom. Muito obrigada, Michele. Marcelo, a gente viu aí então uma situação bastante crítica em Portugal, como em várias outras cidades da Europa. Me diz uma coisa, o Brasil, nós temos possibilidade de também ter uma segunda onda da Covid-19 aqui? Sim, está no campo das possibilidades, sem dúvida nenhuma, né? E exatamente pelos mesmos motivos, né? Não, a gente não pode esperar e confiar que nós já tenhamos imunidade de grupo no Brasil, mesmo nas capitais que foram mais atingidas nessa primeira leva, nessa primeira onda, né? Não é de se esperar. E aí, se a gente não tem imunidade de grupo, nós temos ainda muitos suscetíveis, vai voltar a subir em algum momento, né? E aí, de novo, quão bem nós estamos preparados, tá? Então, reforça a questão de que a população tem que ter isso em mente, que sim, se a gente não tomar os cuidados necessários, tanto individuais quanto coletivos e governamentais, os casos devem voltar a subir e podem novamente trazer um impacto muito grande para a nossa sociedade. Certo. Nós vimos que em Portugal a grande maioria dos infectados nessa segunda onda é de jovens. Essa é a tendência também aqui? Isso também pode ocorrer aqui, né, porque justamente a população jovem foi aquela que teve a maior facilidade de aderir ao isolamento, né, nessa primeira onda, né, por características das escolas fechadas, por não serem parte majoritariamente da força de trabalho. Então, são as pessoas que mais conseguiram manter o isolamento e agora voltam a circular. Então, é natural se esperar, se observar isso, né, e esperar que possa ter um número maior de casos na população jovem. Agora, é importante a gente destacar, isso não significa que a população de maior idade não vai estar em risco, né? Porque, e aí tem uma particularidade da nossa sociedade, a gente convive muito jovem com adulto e com idoso na nossa população, nas nossas residências, né, nos nossos domicílios. Então, isso faz uma mistura, né, que pode acarretar casos em adultos, em população de risco, e aí a gente voltar a ter grandes números de hospitalizações e óbitos na população em idade mais avançada, né? Não dá para a gente confiar e achar, não, vai ser entre os mais jovens, mais jovem não é grupo de risco, então tá tranquilo. Não, porque eles são transmissores, e aí levam para as pessoas que são grupo de risco. Certo. E qual é o desafio, por exemplo, de regiões litorâneas como a nossa aqui, né? Que agora vai chegar o verão, vem praia, usar máscara vai ser um incômodo, as festas aumentam, tem final de ano, tem Natal, tem Réveillon, quais os desafios? Isso realmente é um cenário que tem que ser muito bem pensado, né, pelas comunidades locais, porque realmente vai ser um desafio muito importante, né? Por um lado, tem um ponto positivo, que é ambiente arejado. Então, minimiza um pouco, mas um pouco, né? Porque à medida que a gente bota muita gente na mesma praia, o simples fato de ser ambiente aberto e arejado já não protege tanto, né? E a gente conhece, né? Principalmente o litoral catarinense, que é extremamente atrativo. A gente sabe que todo verão, Natal, Ano Novo, as praias ficam extremamente lotadas, né? Então, confiar no ambiente arejado nesse contexto não é uma boa saída, né? Então, é preciso pensar em estratégias para que não gere aglomeração tão grande nas praias, porque senão só a máscara e só o fato de ser ambiente local aberto não vai ser o suficiente para bloquear a transmissão, né? Então, isso é um ponto que tem que ficar muito alerta. Inclusive, nós já tivemos algumas prévias nos feriadões das últimas semanas, né? E a gente observou aumento de casos posterior a isso. Pode estar associado justamente aos feriadões. Então, já fica o alerta, né? Então, é hora de ser criativo, né? De pensar, bom, o que eu enquanto autoridade local, né, governo local, tenho que fazer, e também a população, né? O que a população tem que pensar de estratégias aí para tentar encontrar alguma maneira de, obviamente, fazer a sua socialização, né, nas festas de fim de ano, mas de maneira minimamente protegida, né? Então, aquela questão de, olha, pensar pequenos grupos, enfim, e é aquela coisa, né? Infelizmente, não vai ser um Natal e um Ano Novo como de costume, né? Vai ter que ser com algumas medidas aí de algumas restrições, né?
Para um bem maior, para um bem comum. Quer dizer, dá para comemorar sim, dá para fazer sua festa sim, porém com toda a segurança, como você mesmo aqui já especificou, né, Marcelo? O nosso tempo está encerrando. Eu queria saber só rapidamente como é que está o trabalho da Fiocruz, né, nessa batalha contra o coronavírus. Felizmente, né, o Brasil conta com a maior instituição de saúde pública da América Latina e uma das principais do mundo, né, em termos de pesquisa em saúde pública, né, no mundo inteiro, né? E aí, felizmente, nós temos várias frentes, né? Tem o nosso grupo e outros trabalhando aí com a vigilância epidemiológica, né? Esse monitoramento de como é que estão os casos, análise de situação. Tem o braço voltado para estudo do vírus em si, entender como é que é o mecanismo de infecção, de transmissão, né? A própria estudos clínicos, né? De, bom, como é que eu tenho que fazer para o atendimento dos pacientes, mesmo sem ter uma medicação específica para combater o vírus, o que eu tenho que fazer para minimizar os efeitos do vírus na população, né, para minimizar os óbitos, e, finalmente, essa parceria para o desenvolvimento da vacina, né, coisa que o Butantan também está fazendo, né, isso o Brasil, felizmente, tem e tem que preservar. Né, a gente tem que reconhecer, isso é um ganho inimaginável, né, para basear ações, né? Nós temos uma riqueza em termos de grupos de pesquisa que consegue prover informações e análises para auxiliar a tomada de decisão, né? E aí, com isso, aquela questão, né, da medicina e o governo baseado em evidências, né, para tomar ações com aquilo que a gente tem de melhor informação, né, para que as nossas ações sejam efetivas na proteção do nosso bem maior, que é a nossa população. Rapidinho, vamos ter vacina quando? Olha, ano que vem. O mais otimista é pensar em ano que vem, né? E aí, de novo, né? Isso é importante para a população não achar, já está em desenvolvimento da vacina, então já está tranquilo. Não, ainda está em estudo. Os estudos, felizmente, estão bem encaminhados, mas ainda são fase de teste. Tá? Então, pensar a vacina para esse ano é um otimismo que, nesse momento, não se justifica. É algo para o ano que vem e que provavelmente vai ser disponibilizado por etapas, né? Então vai ter que se pensar aí em populações-alvo, né? Não vai ser provavelmente não vai ser uma campanha massiva, né? Para toda a população já de cara, né? Porque tem toda uma questão logística aí de fabricação, de distribuição, né? Que dificulta esse processo de vacinar toda a população logo que as vacinas estejam disponíveis. Infelizmente, nosso tempo encerrou. Marcelo, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui no Nossa Saúde. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Até a próxima. E assim, então, Nossa Saúde vai encerrando. A você, muito obrigada pela audiência. Se tiver qualquer sugestão aí de pauta, por favor, envie para o endereço que aparece aí na sua tela. Até uma próxima.